Oi, oi, olha eu de novo, né? Continuando aí essa parte teórica, nada muito prático por enquanto. Não tem como você fazer a prática se não souber um pingo de teoria, não vai ajudar em nada, né? Aqui é a continuação, e a gente já, eu espero terminar a teoria com isso, a gente faz alguns exercícios, vou fazer alguns exercícios com vocês, sobre a parte de corpos rígidos, tá? De movimentação, rotação em corpos rígidos. Aí eu tenho que lembrar que corpo rígido, né? Corpo rígido é algo que tem 3 dimensões e que eu posso tocar, né? Eu gostaria muito de ter aí aquelas placas que vocês têm aí o desenho, só que por enquanto eu tô sem massinha de modelar, não posso modelar nada, né? Não tô podendo aí modelar nada, então vou fazer aqui só com a caneta para dar o exemplo. Então, um corpo rígido, né? Algo que tem aí largura, comprimento e altura, nesse caso aqui é um raio aqui para mim, tá? E os movimentos, e os corpos rígidos, eles fazem alguns movimentos. Movimento de rotação, movimento de translação. Pelo amor de Deus, não confunda movimento de rotação e de translação. O movimento de rotação de translação e rotação da Terra em torno do Sol. Pelo amor de Deus, né? Nem o de translação em torno do Sol e nem o de rotação em torno dela mesma. Por favor, não tem nada a ver, tá? Esquece um pouquinho. Então, o movimento de translação de um objeto, ele simplesmente é aquele que eu faço, né? Movimento de translação dos objetos são os que eu faço numa um único sentido aqui, numa única direção, tá? Então, para os movimentos de translação, o sentido, tá? Ele é mantido, ó só, tô mantendo aqui o sentido. A velocidade, pra gente poder estudar um corpo rígido, pegar um corpo rígido qualquer, estudar toda a extensão do objeto, toda a velocidade e aceleração em cada pontinho do corpo, haja paciência. Então, para ficar mais fácil para nós, a gente supõe algumas coisas, coloca algumas coisas fixas para ficarem mais fáceis na hora de resolver. Então, no movimento de translação, né, a direção aí permanece a mesma, né? A velocidade, por exemplo, se eu for pegar aqui como ponto A e aqui como ponto B, então a velocidade do ponto A ela tem que ser a mesma do ponto B, porque é o mesmo objeto, tá? Então, diferente do ponto material, que você pegava um ponto único, agora você vai ter que pegar 2 pontos, pelo menos, para poder você estudar um corpo rígido, tá? A gente pega um ponto inicial e um ponto final para estudar. E esses 2 pontos têm que ter a mesma velocidade. Como é o mesmo objeto, os mesmos pontos, além da mesma velocidade, tem que ter a mesma aceleração, tá? Aqui eu fiz só um resuminho. Aquela regrinha segue a mesma para a gente fazer a variação da velocidade e a variação da aceleração. Para eu descobrir velocidade e aceleração, velocidade é a variação do espaço sobre a variação do tempo, né? Então, eu tenho um espaço percorrido pelo objeto, dividido pelo tempo que ele demora para fazer um movimento, e a aceleração nada mais é do que a variação da velocidade em função do tempo. Então, isso também não muda. Agora, movimento de rotação em torno de um eixo fixo. Agora, eu vou precisar pegar um objeto um pouquinho maior. Movimento de rotação em torno de um eixo fixo, né? Então, vou pegar esse aqui que é um pouquinho maior, tá? Eu vou fingir que aqui no meio dele, tá? Esse seja o centro de massa dele, ou o eixo fixo dele, tá? Então, um movimento em torno de um eixo fixo é um movimento de rotação, né? Então, ele vai ficar fazendo isso daqui, tá? Em torno do seu próprio eixo, ele não sai do lugar, tá? O que muda, tá? São as posições dos pontos, né? Se eu for supor, né, que aqui é o ponto A, esse ponto A aqui, ele vai mudar até chegar aqui de novo, tá? Então, o que muda é o ponto, tá, que eu estabeleço para poder estudar esse movimento. O eixo, ele não muda. Pelo fato de ser um movimento de rotação, a angulação dele, ela é a mesma, né? A posição angular dele permanece a mesma.
ele tem, pelo fato de ser o mesmo objeto, com o mesmo eixo, com a mesma massa, mesmos pontos a serem estudados, tá? Todos os pontos têm a mesma velocidade angular e a mesma aceleração angular. E isso a gente supõe para poder ficar mais fácil, para a gente não precisar ficar estudando pontinho por pontinho do objeto, se não haja saco, né? Haja paciência. Então, a gente supõe para ficar mais fácil. Então, a variação da velocidade angular nada mais é do que a variação do espaço angular sobre a variação do tempo. Essas fórmulas vocês também já viram. E, para descobrir a aceleração angular, é a variação da velocidade angular sobre o tempo, tá? E se eu quiser, por exemplo, descobrir a velocidade, tem a outra fórmula, né? Que é ômega vezes R. Se eu quiser descobrir a velocidade angular, eu passo aqui dividindo, vai ficar V sobre R, dependendo da informação que você tenha no problema, tá? São variantes de uma mesma fórmula, tá? O módulo da velocidade angular é o espaço angular sobre o tempo, e o módulo da aceleração é a variação da velocidade angular sobre o tempo. O sentido do objeto, ele é dado pela regra da mão direita. E aí eu acho que vocês têm, eu tenho até o meu caderno aqui, acho que vocês têm esse desenho aqui, né? Não sei se dá, eu acho que dá pra ver aí bem, tá? Se não dá, ele tá na nota de aula de vocês, em que eu tenho, né, um plano cartesiano, né, que ele colocou aqui pra frente como X, pra direita como Y, pra cima como Z. E eu tenho um objeto e alguns pontos, né? Então, eu tenho um objeto, né? E eu tenho aí do ponto 0 até o eixo A, do ponto 0 até o ponto P, até o ponto B, e eu tenho um ponto P, que é a união de tudo isso aí, tá? Um ponto P qualquer, tá? Para os objetos, eles não vão te dizer aí onde é que está o centro. A gente chuta, né? A gente cria um eixo imaginário, que são, né? Eu criei aqui para esse objeto, para esse ponto P, né? Eu criei aí esse eixo tracejado aí como eixo imaginário que liga o ponto A ao ponto B. Esse ponto P, que é o objeto, tá? A gente supõe logicamente que ele é grandão, né? Ele tá em 3 dimensões. Aqui só tá com um ponto para ficar mais fácil. Então, esse objeto P, né? Ele também, do eixo até ele, eu tenho um vetor R. E do ponto P até o centro da trajetória, né? Que se eu criei um eixo imaginário, e esse objeto ele vai fazer uma curva, né? Ele faz uma curva em torno do seu próprio eixo, eu tenho que ter um centro, né, um ponto G ou um ponto C, né, de centro de gravidade, um baricentro, em que esse objeto vai ficar fazendo a curva, né, fazendo aí um movimento ao redor dele mesmo. Então, esse ponto P, ele vai fazer aí uma trajetória circular ou elíptica em torno desse centro aí. E do centro até o ponto P é a famosa vetor R, né? Que nós vimos lá no segundo vídeo. Para eu descobrir, né? Para eu descobrir aí a velocidade, porque a velocidade e a aceleração, elas precisam ter um vetor, né? Eu preciso saber que direção que ela está. Se ela está em I, se ela está em J, se ela está em K. Eu preciso descobrir isso, tá? Então, a gente descobre isso pela regra da mão direita também, né? Em que eu vou supor, né? Se o objeto ele tá aqui e ele vai para lá, então, meu dedão em cima do eixo, o objeto ele vai fazer aí uma curva, né? Uma trajetória no sentido anti-horário. Então, se o meu dedão aí ele fica em cima do eixo e o meu dedo médio aqui em cima do ponto P, na hora que eu empurro, e aí a gente tem, como eu não tenho um objeto aqui grande o suficiente, né, para mostrar isso, a gente precisa ter aquela visão isométrica que vocês usaram lá em desenho técnico, tá? Então, você cria aí na sua cabeça um modelo em 3D, imagina ele, tá? Então, coloquei a mão aqui, fiz aqui, né, empurrei o ponto P.
no sentido anti-horário, né? E o meu indicador, ele fica para cima, tá? Se meu ponto P estivesse para o outro lado, estivesse fazendo assim, minha velocidade angular estaria para baixo, tá? Nós tendemos a supor que o versor acompanha a velocidade angular, tá? Então, o sentido do versor acompanha o sentido da velocidade angular. E na hora que eu for descobrir a aceleração ela vai ser um movimento acelerado. Se a aceleração tiver o mesmo vetor, tiver na mesma direção, no mesmo sentido da velocidade angular, do ômega. Se ela tiver ao contrário, vai ser um movimento que a gente chama de retardado, retrógrado, não é para xingar ninguém, tá? É retardado, retrógrado, tá? Que é um movimento regressivo, né? Ele está diminuindo a aceleração, tá? Então, tanto a velocidade angular como a aceleração, elas estão aí na direção do eixo, né? Tanto que aqui tá até como calcular o versor, a gente já viu lá também, lá na frente. Então, para eu descobrir, eu utilizo a regra da mão direita, nesse caso a regra da mão direita, a sua mão direita em cima do objeto, nesse caso, tá? Então, o ômega, ele dá o sentido da rotação, então, ele pode ser positivo ou negativo, isso daí é o professor quem vai explicar, porque cada professor tem o seu jeito cada literatura também tem o seu jeito de dar o sentido da velocidade angular, e o movimento, ele vai ser acelerado se velocidade angular e aceleração tiverem o mesmo sentido, forem para a mesma direção, e ele vai ser um movimento retardado, retrógrado, regressivo, vai se diminuir se eles estiverem em direções opostas, se um estiver para cima ou outro estiver para baixo, tá? Se um estiver para dentro ou outro estiver para fora. Para resolver esse tipo de exercício, a gente utiliza aí o teorema de Poisson, tá? Poisson, aí, né, a gente lembra do francês, então não é Poisson, tá? É Poisson. Vamos falar certo, meu povo. Então, para eu descobrir a velocidade, a gente lembra que a fórmula da velocidade para um movimento circular, um movimento de rotação, né, é a sua velocidade angular, né, conhecido como ômega, esse Wzinho aqui, vezes o raio da trajetória. Só que agora nós estaremos com essa velocidade aqui reescrita de maneira vetorial, né? E vou usar vetores agora. Então, para eu descobrir a velocidade de um objeto de rotação em torno do seu eixo fixo, eu vou descobrir lá no desenho, quando eu tiver com o desenho na mão, o ômega, sua velocidade angular, né? Algumas vezes ele já dá o valor da velocidade angular, mas você precisa descobrir o vetor, né? Para onde que está indo sua velocidade. Produto vetorial, olha ele aqui, com P menos A. Então, P menos A, o que é esse P menos A? P é o ponto do objeto que você está vendo e o ponto A, né? Maior menos o menor, e aí também ele é vetorial, então você precisa saber, né? Logicamente, vai te dar aí não só o plano cartesiano limpo, que nem tá aqui, mas o plano vai ser um plano cartesiano, ele vai te dar os valores do plano cartesiano de cada ponto, tá? Para fazer P menos A, que esse daí é o nosso raio de rotação, ou o nosso vetor R. A aceleração eu tenho que lembrar, eu tenho a aceleração tangencial, é aquela que é me contínua em linha reta, e se eu estou fazendo uma curva, eu tenho a aceleração centrípeta, que é que me puxa para o centro da trajetória para que eu consiga fazer a curva. A aceleração tangencial é a aceleração angular vezes R, e a aceleração centrípeta é ômega ao quadrado vezes R. Então, essas mesmas duas fórmulas aqui, elas são reescritas, só que em forma vetorial. Então, a aceleração tangencial não é alfa R, só que eu sei que o meu R é o meu ponto P até algum outro, né, o ponto P do meu objeto até um outro ponto dele. Então, vai ser alfa, só que dessa vez um alfa vetorial, né, uma aceleração vetorial, então eu preciso descobrir para onde ela está indo, se é I, se é J, se é K, se é positiva, se é negativa. Produto vetorial com P menos A.
né? P menos A, que é o meu R aí, né? O ponto, os 2 pontos, que eu preciso de 2 pontos, senão não tem como saber que, o que foi percorrido aí. Como eu preciso saber a aceleração total, eu vou somar as duas acelerações. Então, esta primeira parte foi minha parte tangencial, a segunda parte é a parte centrípeta, então é um ômega ao quadrado R. Então, eu vou fazer ômega produto vetorial com ômega produto vetorial P menos A, que é o R, né? Então, primeira coisa a fazer aqui é esta parte aqui que está nas chaves, e quando você obtiver o produto vetorial daqui, você vai fazer o produto vetorial do lado de fora, com o ômega que sobrou. Uma dica para vocês, na hora de fazer isso daqui, não faça tudo na mesma linha, a conta vai ficar gigante, você pode se embaralhar na hora de resolver. Isso daqui são, às vezes, dão 2, 3 linhas de vetores, tá? Então, meu conselho, não usem regra da mão direita, a não ser que você esteja muito acostumado com ela e já com muita prática. Faça o teorema de Laplace, demora um pouquinho mais, mas não tem erro no sinal. E na hora de resolver, resolve primeiro a aceleração centrípeta, depois você resolve a aceleração tangencial e você soma as duas. Faz uma, depois faz a outra e você soma as duas. Porque fazer tudo isso daqui numa linha única vai complicar, tá? Então, no próximo vídeo, eu espero trazer para vocês aí mais alguma coisinha resolvida. E boa sorte, bons estudos, e se vocês quiserem, compartilhem o vídeo aí com o restante da sala, com os amigos de vocês que também estão fazendo essa matéria.